hoje eu quero falar, o título da minha palavra é bem sugestivo com o texto, força e coragem. Diga comigo, força e coragem. E o texto é Josué capítulo 1, nós falamos terça passada sobre Moisés, hoje vamos falar sobre Josué, semana que vem vamos falar sobre Davi, tá? Por quê? Porque são pessoas que enfrentaram novos ciclos na sua vida, e com os novos ciclos, uma nova missão. Escuta isso que eu vou te falar, todo novo ciclo trará uma nova missão, amém? Todo novo ano, por que nós fazemos estratégias, por que nós fazemos planejamentos quando vira o ano? Porque um novo ano traz uma nova missão. Eu acredito que tu tem uma nova missão familiar, eu acredito que tu tem uma nova missão profissional, financeira. Poxa, eu terminei 2020 endividado, com problemas financeiros, mas 2021 eu vou terminar melhor do que eu terminei 2020. Como que isso vai acontecer? Com planejamento, organização, oração e mover de Deus, amém? Então, a organização, o planejamento é meu, mas o mover de Deus parte da minha entrega diante do Senhor. E toda a organização, nós temos que usar como base a Bíblia, gente. A Bíblia tem um fundamento muito forte, e a nossa organização, ela não pode ser baseada no natural. Nós temos que basear a nossa organização na fé também. Amém, gente? Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui é muito organizado? Quem se considera uma pessoa bem organizada aí? Olha que bênção, glória a Deus. Por mais organizado que você seja, alguma coisa sempre pode fugir do controle. Pode ou não pode? Pode. E eu quero te dar uma boa notícia, nós temos o benefício do sobrenatural, da fé. Então eu preciso sim organizar a minha vida o melhor possível, mas eu não posso basear ela só nessa organização. Se eu basear ela só nessa organização e fugir disso, eu já vi muitas pessoas se frustrando, eu já vi pessoas desistindo de tudo, tirando a própria vida por causa de circunstâncias nesse nível. Nós temos o benefício da fé, nós temos aquele que nos ajuda, nós temos aquele que nos assiste, que é Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Josué capítulo 1, vamos lá, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde queres que andar. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós recebemos essa palavra. Que palavra inspiradora. Senhor, em nome de Jesus, guia nossos passos nesses dias. Estamos aqui entregando as primícias do ano nas tuas mãos. Os 30 primeiros dias desse ano nós queremos colocar diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, tempo de alinhamento, tempo de fortalecimento. Em nome de Jesus Cristo, que nesta noite a tua palavra abra a nossa compreensão, para que possamos viver um 2021 cheio da tua presença, da tua graça, um ano de conquistas debaixo da tua providência, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, Josué 1, do 1 ao 9, fala do que aconteceu após Moisés. Moisés é recolhido ao Senhor, e Josué assume a liderança do povo, e aí Josué recebe uma grande missão. Então a frase que eu te dei antes, todo novo ciclo, ele é marcado por uma nova missão.
Quando você ora e você fala, Deus, eu quero viver um ciclo novo na minha vida, eu quero viver uma fase nova na minha história, terminou algo na sua vida, você começa a pedir algo novo, prepara teu coração, Deus vai te dar uma missão nova, Deus vai te dar um desafio novo. Senhor, eu quero viver algo novo no meu ministério esse ano, Deus vai te dar uma missão nova. Eu quero viver um ciclo novo na minha família, no meu casamento, na minha vida profissional. Deus vai te dar uma missão nova para você conquistar. E toda missão que Deus nos dá, Ele vai procurar em nós duas coisas. Diga comigo, força e coragem. Então, é interessante a gente compreender isso, tá? A nossa missão, tá? Nossa missão não é essa a palavra correta. O nosso desafio, na verdade, dentro de uma nova missão, é tomar posse daquilo que Deus já liberou. Quem estava na celebração aqui? Alguns aqui, acho que quase todo mundo está aqui, estava na celebração. A bispa Ana, ela pregou uma palavra e foi muito intenso aquilo que ela disse, que ela falou, às vezes nós gastamos o nosso tempo de oração, pedindo para que Deus queira nos abençoar, e ela falou isso, entenda, Deus quer te abençoar, né? Deus quer me abençoar, eu não preciso orar pedindo para que Deus queira me abençoar, Deus quer me abençoar, Ele provou isso na cruz do Calvário, não é verdade, gente? Quando Ele liberou tudo que nós precisamos. A minha oração tem que ser para que eu consiga me projetar em fé ao lugar onde Deus quer me colocar. Essa tem que ser a minha oração. Quando você está orando, você tem que se ver nessa posição, você tem que conseguir entender onde Deus quer colocar. E o bispo Rodovalho, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que ele diz chamar a existência. Nós temos que aprender a chamar a existência aquilo que Deus já liberou. Sabe o teu livro dos sonhos que está aí contigo? O que você tem nesse livro dos sonhos que você colocou em oração? E a condição se está de acordo com a palavra de Deus, Deus já liberou. Ah, pastor, como que eu sei que Deus já liberou? Se está de acordo com a palavra de Deus, Deus liberou. Pode ter certeza disso. Agora, eu preciso chamar isso à existência. Eu preciso fazer com que isso que foi liberado venha sobre a minha vida. E aí entra a minha fé, aí entra a minha oração. Eu consegui me ver nessa posição. E aqui a gente tem isso. Esse texto, ele explica isso de uma forma muito boa. Deus fala para Josué, o meu servo Moisés é morto, já foi, né? Agora você vai passar o Jordão. E aí versículo 2 ele diz, tu e todo esse teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Diga comigo, Deus já havia dado. Por quê? Porque Deus já tinha mostrado para Moisés, Deus já tinha falado para Moisés, eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês na terra da promessa. Então, um novo ciclo, ele é marcado por uma nova missão. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração, tá? E o segundo ponto, o nosso trabalho deve ser para estabelecer e tomar posse daquilo que Deus já liberou para nós. Amém, gente? Aí entra o primeiro ponto-chave que eu quero te dar. O versículo 5 diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Levanta a mão e fala amém, glória a Deus, eu recebo essa palavra, aleluia. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Olha que palavra, né? Agora olha a condição, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. É interessante que a herança vem de Deus, mas a posse somos nós que tomamos. Deus fala para Josué, tu vai fazer esse povo herdar a terra que eu dei. Olha para o teu irmão e diga, as bênçãos Deus te deu, mas é tu que vai tomar posse delas. Amém, gente? E aí a condição para que isso aconteça, tá? Está no versículo 6. No versículo 5, ele dá a promessa. Diga comigo, versículo 5, a promessa. Olha qual é a promessa. Não te deixarei, não te desampararei, ninguém te poderá resistir. Eu imagino que quando Josué ouviu isso, Josué falou, uau, é isso que eu queria ouvir, glória a Deus. Aí Deus entra, porém, agora vem a condição. Qual é a condição? Ser forte e corajoso. Queridos, eu estava preparando isso, até depois eu estava conversando com a pastora. Força e coragem são pré-requisitos que nós encontramos espalhados por toda a Bíblia, em todos os homens e todas as mulheres de Deus.
todo homem e toda mulher que Deus separa, ele tem 2 pré-requisitos: força e coragem. Levanta a tua mão e diga: força e coragem. E é interessante, sabe por quê? Primeiro, isso aqui é muito forte, presta atenção, querido. Por que eu preciso despertar dentro do meu coração força e coragem? Porque Deus não respalda covardia. Deus não respalda covardia. Deus não respalda covardes, gente. Deus respalda coragem. Porque quando se fala de coragem, se fala de fé. E fé fala de confiança. Quem tem coragem tem confiança. Quem tem coragem tem fé. Quando se fala de reino de Deus, o corajoso não é apenas o valente. O corajoso é aquele que tem fé. Porque está falando de uma confiança. A nossa coragem está em ter confiança em Deus. Covardia fala de medo, e medo fala de insegurança. Deus não respalda insegurança, Deus não respalda medo, Deus respalda confiança, Deus respalda aliança, Deus respalda fé. Então quem busca o Senhor precisa confiar que Ele não vai te desamparar. Amém? Então bota a mão no teu coração e fala: minha coragem é para entender que Deus não vai me desamparar. Eu estava conversando com a pastora agora, quando eu estava vindo sobre essa palavra, a pastora me trouxe algo que eu quero usar, que eu achei muito interessante, que ela trouxe o seguinte, que a expressão coragem, ela significa firmeza de espírito. Então, a pessoa, aqui quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, tá? Deus não está falando para ele, que ele tinha que malhar e melhorar a estrutura muscular dele, né? E que ele tinha que ser valente, eu vou pegar minha espada e vou ir para cima. Não, Deus não estava falando de uma ação, mas Deus estava falando de uma determinação. Coragem fala de firmeza de espírito. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus já nos deu? Olha, parece meio incoerente, né? Se Deus já me deu, por que eu não recebi? Porque faltou coragem. Ou seja, faltou a firmeza de espírito. Presta atenção, olha para mim. Faltou a firmeza de espírito para você ficar posicionado no lugar onde Deus te colocou até o dia que você vier a receber. Muitas pessoas não conseguem receber, não conseguem viver os milagres de Deus, porque Deus diz para você: fica aqui. Só que falta coragem, falta firmeza de espírito. Você fica ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia você fala: eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ficar aqui agora. Só que a bênção ia ser liberada lá. É a firmeza de espírito, é uma posição. Deus, Ele dá uma condição para Josué: seja forte e corajoso. Deus está falando para Josué o seguinte: permaneça firmado dentro desse propósito. Então, uma firmeza de espírito. O nosso espírito tem que ser forte. Nós temos que ter uma firmeza para permanecer com Deus, amém? Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas todo mundo que ia na célula comigo parou de ir, só estou indo eu. Diga assim comigo: coragem. Firmeza de espírito é permanecer, é continuar avançando. Poxa, mas só eu venho orar, só eu estou buscando o Senhor. Isso é coragem, isso é firmeza de espírito. Não é valentia, não é você pegar uma espada e sair. Não está falando da ação, está falando da determinação. Amém? Então, eu quero alcançar algo novo nesse ciclo novo, chamado 2021. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma firmeza de espírito. Se lá na virada do ano eu disse que eu ia orar todos os dias, eu vou orar todos os dias, independente do que acontecer. Eu disse que eu ia estudar a palavra de Deus todos os dias, eu vou estudar a palavra de Deus todos os dias, independente do que acontecer. É uma firmeza de espírito. O problema é que nós somos levados pela fraqueza das nossas emoções e não pela firmeza do nosso espírito. A firmeza do nosso espírito diz que eu preciso permanecer, mas a fraqueza das minhas emoções diz que quando eu estou incomodado eu posso parar com aquilo. Quem já parou porque ficou muito chateado com alguma coisa?
fiquei triste, fiquei desanimado. Né? Não deu certo, não aconteceu, não falaram comigo, não me deram a atenção que eu estava esperando, não me parabenizaram quando eu fiz. E aí, a fraqueza das minhas emoções, né? A fraqueza das nossas emoções, ela não pode ser maior do que a firmeza do nosso espírito. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Agora tem uma outra, então esse é o primeiro ponto. Diga comigo, força e coragem. Você entendeu? Firmeza de, olha para o teu irmão e fala, firmeza de espírito. Quem ama Jesus aí? Você ama Jesus mesmo? Você tem certeza que você ama Jesus? Sim ou não? Quem ama Jesus de verdade? Então nada vai te afastar da presença de Deus, nada vai te tirar dos caminhos do Senhor, nada vai te fazer parar de orar, nada vai fazer parar de ler a Bíblia. Isso mesmo. Então por que às vezes eu paro? Por que às vezes eu não leio? Por que às vezes eu não oro? Por que às vezes eu não jejuo? Porque tem momentos da nossa vida que a fraqueza das emoções é maior que a firmeza do espírito. E foi isso que Deus falou para Josué. Josué, eu acho que Deus, Ele quis dizer mais ou menos o seguinte para Josué. Josué, é o seguinte, tu tem que ser firme de espírito, sabe por quê? Porque esse povo que está aí contigo não é. Então se tu não for firme de espírito, esse povo aí vai te derrubar. Aquele povo quase derrubou Moisés, não é mesmo, gente? O homem mais manso sobre a terra se irou. Porque aquele povo não era firme de espírito, aquele povo era fraco nas suas emoções. E Deus fala para ele, você, Josué, vai fazer esse povo entrar. Porque a firmeza, a convicção vai estar no teu coração. Diga comigo, coragem. Amém? Segundo ponto, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Presta atenção, escuta isso. Força e coragem emocional. Para quê? Mas para que eu preciso ter força e para que eu preciso ter coragem? Em muito tempo que eu li essa passagem, eu sempre tive a compreensão de força e coragem num âmbito diferente. Não esse âmbito que a pastora trouxe, que a gente está falando aqui. Eu sempre tive a impressão de coragem, falando de ousadia, que que Josué tinha que ir lá, ele tinha que ir lá em Jericó, correr em volta daquele muro, tudo, uma valentia, mas a coragem e a força que Deus pede a Josué, é a mesma coragem e a mesma força que Deus pede para nós hoje. Presta atenção nisso, olha só, o versículo 7 ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para quê? Para ter o cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, a força e a coragem, a firmeza de espírito, não é para você pegar a espada e sair cortando a cabeça dos valentes, é para você obedecer a palavra de Deus. Precisa ser corajoso, você tem que ter firmeza de espírito. Olha para mim, gente, você tem que ter firmeza, nós temos que ter firmeza de espírito, para cumprir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós não devemos mentir, mas existem circunstâncias na nossa vida que é mais fácil contar uma mentira, tem ou não tem? Que se você contar uma mentirinha, você se livra de um problema, tem ou não tem, gente? Tem, claro que tem. Então, você sabe que se você falar a verdade, você pode ter um problema. E se você falar uma mentirinha pequena, você vai se livrar. E ninguém vai saber que você falou aquela mentirinha, mas você vai se livrar de um problemão. Só que Deus olhou para Josué e falou, firmeza de espírito, convicção, verdade, certeza. É isso que eu espero de você. É isso que Deus espera de nós. A força e a coragem para um novo ciclo, não é para você cortar a cabeça dos gigantes, não é para você expulsar os demônios. Para isso você não precisa de força e coragem, para isso você precisa da presença de Deus. Amém? Para derrubar Golias, para expulsar demônio, para isso não precisa de força e coragem, para isso precisa de joelho no chão, oração, vida com Deus, ponto final. Agora, para trazer à existência aquilo que Deus prometeu para a sua vida,
eu preciso de firmeza de espírito, eu preciso permanecer, eu preciso ter uma convicção de que eu vou guardar os princípios da palavra de Deus. Algumas semanas atrás eu estava orando, e Deus me deu uma frase que já comecei a usar com alguns discípulos aqui na igreja. Deus falou para mim: Ismael, não negocie princípios por necessidade. Nós temos a tendência de negociar princípios por necessidade, sabia disso? Às vezes a gente olha, é muito fácil dar esse exemplo quando se fala de dízimo e oferta, por exemplo. Dízimo é um princípio, conta é uma necessidade, não é verdade? E às vezes eu negocio o princípio por causa de uma necessidade. Isso vale para tudo na nossa vida, né? Vamos pegar esse exemplo da mentira. A verdade é um princípio, mas uma mentirinha pequena seria uma necessidade. Eu poderia negociar um princípio por uma necessidade, e eu me livraria de um problema. Teoricamente, né? Problema pequeno, tá? Então, eu preciso ter força e coragem para guardar a palavra de Deus. Coloca a mão no teu coração mais uma vez e fala: firmeza no meu espírito. E aí, olha que interessante, vamos para o versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Fala amém. Pastor, para que eu preciso de força e coragem? Força e coragem é firmeza de espírito e convicção de propósito. Vamos usar dessa forma, se você está anotando. Força é convicção de propósito. Coragem é firmeza de espírito. De novo, força é convicção de propósito. Quem tem força tem convicção de propósito. Eu não vou mudar, eu sei onde eu quero chegar. Quer ver onde é que você precisa de força para terminar de ler um livro? Você tem que ter convicção de propósito, né? Você tem que ter convicção de propósito. Você pega o livro e fala: não, eu vou terminar de ler esse livro, né? Tu tem que olhar para o livro e falar: tu está me desafiando, né? Mas eu vou terminar de te ler. Amém? Isso vale para tudo, na igreja, na faculdade, aonde for. Firmeza de propósito, isso é força. Porque se você está com sono, para você ler um livro você tem que ter força. Não tem que ter força? Você fala: eu vou ler em pé, que se eu ler sentado eu vou dormir, né? É isso, é verdade, é força. Então, força é convicção de propósito. Coragem é firmeza de espírito, tá? Coragem é posicionamento. Eu não negocio santidade por prazer. Santidade é princípio, prazer talvez seja uma necessidade humana. Eu não negocio. 2021 vai ser o ano da minha santificação, da minha santidade, e eu vou caminhar com Deus. Eu não negocio isso. Firmeza de espírito, coragem. E a Bíblia nos dá uma promessa. Se eu fizer isso, a primeira promessa: ninguém poderá te resistir. Fala amém. A segunda promessa: Deus não te deixará. A terceira: Deus não vai te desamparar. Que aqui são diferentes. Deus não vai te deixar significa que onde você estiver caminhando, Ele estará contigo. Agora, quando a Bíblia diz Deus não vai te desamparar, significa que se você cair, Ele te ergue. Amém? Então são promessas. E tem mais, Ele diz também: se você permanecer forte com propósito e uma firmeza de espírito, você será bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido em 2021? Olha para o teu irmão e diga: muita ação. Fala para ele: muita. Faz assim com o teu braço assim: ação, trabalho. Mas agora olha para ele e fala assim: ó, mas você precisa ter muito mais determinação. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Então, toda promessa que Deus libera para Josué está condicionada a permanecer firme no que Moisés havia escrito. O que Moisés escreveu, gente? A Bíblia, né? A Bíblia da época era Moisés que tinha escrito. Então Deus falou para ele: Josué, tu tem que ter coragem, força de propósito, tu tem que ter, força de propósito, né? Você tem que ter coragem, firmeza de espírito, para conseguir cumprir o que está na palavra. Você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda.
Essa é a palavra para 2021. Nós não vamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos permanecer firmes, o nosso espírito em Deus, alinhados, firmeza no nosso espírito, força no nosso propósito. E nós vamos continuar caminhando, alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a palavra de Deus. Pastor, só isso já é suficiente, porque Deus não vai te deixar, Deus não vai desamparar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer e Deus vai te fazer colher. Basta eu fazer isso. Amém? Glória a Deus, é isso. Eu estava falando com uns discípulos nossos, essa virada de ano aí, que normalmente a gente tem 1.500 estratégias para fazer 1.500 coisas na igreja, não é verdade? Esse ano nós não vamos inventar moda. Pastor, como é que nós vamos? Esse ano nós vamos ganhar a canoa, sabe como? Oração, palavra e santidade. Você vai orar muito, olha para o teu irmão e fala, você vai orar muito. Você vai pregar muito. Você vai falar de Jesus. Amém? E você vai se santificar. Santidade. Amém? Só isso. Se você olhar e analisar profundamente esse texto de Josué, foi só isso que Deus pediu para Josué. Foi só isso. Porque todo o restante foi Deus que fez. Josué fez isso, e eu quero encerrar com vocês. Josué fez isso, e Deus cumpriu o que ele prometeu. Deus prometeu para ele: e eu farei prosperar o teu caminho, versículo 8, e tu serás bem sucedido. Josué se preocupou em fazer isso, em permanecer com uma força no propósito, e com uma firmeza no espírito. E aí Deus começou a dar as estratégias para ele. Deus falou, você vai caminhar 7 vezes ao redor de Jericó. Aí o outro lá roubou um negócio, lá escondeu embaixo da tenda. Deus foi lá e revelou para ele. E muitas vezes nós gastamos a nossa força de fé, a nossa força de ação também, com coisas, e deixamos de lado o mais importante, que é a firmeza de espírito e a força do propósito. Palavra de Deus, em nome de Jesus. Feche teu material, se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar já com você, fechar esse momento. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Vamos repetir uma oração junto? Diga assim comigo: 2021, eu serei como Josué. Eu terei uma força profunda, uma firmeza dentro do meu propósito, e uma firmeza no meu espírito. Diga em nome de Jesus: nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou permanecer. Diga, eu vou permanecer cumprindo o que a palavra de Deus me ensina. Não vou negociar princípios. Não vou trocar princípios por prazeres, mas vou permanecer. Fica com os teus olhos fechados. Senhor Jesus, nós queremos fazer esse ano exatamente o que o Senhor pediu a Josué, e queremos aprender com ele. Por muito tempo nós saímos correndo, desesperados, com a espada na mão, querendo derrubar os inimigos, sendo que a maior sabedoria não está na força do nosso braço, mas na força da tua palavra. Senhor, nos ensina nesse ano, Deus, em nome de Jesus, a guardar com muita força o nosso propósito, e com muita firmeza o nosso espírito. Isso é coragem. Nada vai nos remover, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim como Josué, no meio de um povo com fraquezas emocionais, somos nós no meio dessa geração. Mesmo que seja uma geração com uma fraqueza emocional, levanta teu povo com uma firmeza de espírito, em nome de Jesus. Senhor, recebe a nossa oração nessa noite. Abre os teus lábios e vai orando. Talvez você é daqueles que fica um pouco e vai para a direita, um pouco e vai para a esquerda, e daí você volta. Em nome de Jesus, começa a falar com Deus, começa a orar. Em nome de Jesus,
Apresenta a tua vida diante do Espírito Santo e peça a Ele para que nesse novo ano seja um ano diferente, em nome de Jesus, um ano de firmeza de espírito, de força, de propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, porque tem uma promessa nisso, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver essa promessa, que o Senhor não nos deixará, o Senhor não nos desamparará, os nossos inimigos não poderão resistir a nós, que como o Senhor foi com Moisés, será conosco nessa geração, e que onde a gente estiver, seremos bem-sucedidos. Espírito Santo, nos ajuda a guardar a Tua palavra, nos ajuda a viver as Tuas promessas, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a viver com firmeza de espírito, aquilo que Tu tem nos pedido. Uma nova missão inaugura um novo ciclo, em nome de Jesus. Pai, Tu tem liberado sobre a Sara de Canoas uma nova missão ministerial. Nós temos uma missão para o ano de 2021. Libera nessa noite uma nova missão na família de cada um, na vida pessoal, na vida profissional, nos seus estudos. Uma nova missão na sua vida de intimidade, de presença do Senhor, em nome de Jesus, e nos leva a viver um tempo de colheita. Aleluia.